agora, Jesus? O que a gente faz? E eu quero compartilhar com vocês o que a palavra diz que nós devemos fazer. Eu vou ler um texto antes de passar aos versículos. E eu quero que você preste atenção, porque isso aqui diz muito a respeito de nós. Quando eu era garoto, vi um pastor de jovens perguntar: se todos em nosso grupo da juventude fossem exatamente como você, que tipo de grupo teríamos? Essa é uma ótima maneira de pensar em nossa responsabilidade. É claro que cada um de nós é único e tem um dom diferente. Mas você já entendeu a ideia. Se cada cristão compartilhasse o evangelho com a mesma frequência que você, quantos seriam alcançados? Se todos doassem a mesma porcentagem de renda que você, de quanto disporíamos para ajudar os pobres? Nós precisamos entender uma coisa que nos estudos bíblicos a gente começou a ver que as pessoas estão meio confundidas com a Bíblia. Tem Antigo e Novo Testamento e alguns acreditam que a divisão é essa e acabou. Antes de Jesus, depois de Jesus e acabou. Só que depois de Jesus veio o Espírito Santo, o nosso companheiro, o nosso consolador. E há muitas vezes que nós usamos as desculpas dos nossos pecados. Você viu? Pedro negou. Você viu? Os apóstolos queriam que caísse fogo dos céus. Sim, eles fizeram tudo isso sem o Espírito Santo. Mas, quando veio o Espírito Santo, a atitude deles e da igreja mudou. Então, meus irmãos, hoje eu quero expressar isso. Nós estamos fazendo uma mistureba com a palavra de Deus e nós usamos como desculpa aquelas passagens onde o Espírito não estava atuando e depois queremos o poder, usando aquelas passagens onde o Espírito já estava atuando, mas quando é para mim, eu estou antes. Quando é para receber, eu estou depois. Então hoje eu quero que você saia daqui com uma posição. Já deveria ter tido essa posição há muito tempo. Mas a igreja primitiva entendia isso com facilidade. Vamos lá, Bíblia. João 3,17. Todo mundo sabe João 3,16. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo. Só que nós esquecemos por que Deus enviou. A palavra diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você entendeu isso? Você tem certeza que você entendeu essa passagem? Por quê? Porque Jesus veio, não para condenar, mas para salvar. Pergunto eu, responda você, no teu coração. Por que nós julgamos tanto o mundo e não nos preocupamos em salvar o mundo? Por que a gente está sempre querendo apontar o erro de todo mundo, mas a gente não tem uma inquietude de mostrar o erro das pessoas para que elas venham e se encontrem com Jesus e possam ser salvas, porque esse é o objetivo de Jesus. Gálatas 2,16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Vocês notaram aí que 3 vezes aparece Cristo?
enfatizando de que não é o teu esforço. Você pode vir em culto, você pode participar de todas as atividades, você pode fazer a lição, você pode participar de tudo, mas se você não acreditar na obra de Jesus Cristo, você fica para trás. E é o que está passando com a maioria da gente. Por quê? Porque nós acreditamos em Jesus, mas não acreditamos no que Jesus já fez por nós. E é por isso que nós vivemos nessa dicotomia de uma hora, porque eu sou um pobre miserável. Peraí, você era um pobre miserável antes de Cristo. Depois de Cristo, você já não é mais um pobre miserável. Você só é se você quiser. E se você continuar sendo pobre e miserável, é porque você negou aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. A gente tem que entender isso. E a maioria das vezes a gente está dando contra aquilo que nos salvou. Romanos 8, 15 e 16 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pergunto eu, responde você aí no teu coração. O Espírito Santo testifica no teu espírito de que você é um filho de Deus? Ou cada vez que você escuta uma mensagem dessas assim, de santidade, poder e maravilhas, e você se sente, ora por mim, eu preciso me converter ainda. A palavra é muito clara, você e eu, nós recebemos o Espírito Santo. Ele é o selo, é a promessa de Deus de que nós somos propriedade do nosso Deus. A partir do momento que você entregou, que você aceitou o sacrifício de Cristo na cruz, você é propriedade de Jesus. Mas não é uma propriedade de Jesus só para ficar no papel, é para fazer valer. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Vamos lá, gente, para a gente entender aonde que a gente está. Primeiro, em Cristo já estou salvo do pecado e da condenação eterna. É um fato, você não precisa fazer mais nada, só aceitar. Tenho autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. Não é porque o pastor disse, é porque a palavra fala isso. E foi Jesus, que ele que tem toda a autoridade, foi ele que delegou autoridade para cada um de vocês. Então significa que não é papo furado. Não é quando um pastor diz, olha, você tem uma unção, aí você acredita. Você tem que acreditar na palavra. A palavra diz que você tem poder e autoridade. Receba a palavra. É simples, mas você precisa receber. Se você não acreditar nisso, você fica fora. Tenho a responsabilidade de compartilhar a minha fé. A maioria dos crentes gostam de muito falar do Espírito Santo, mas a maioria não entende que o Espírito Santo não veio para dar chilique. O Espírito Santo veio para te ungir, te capacitar para que você seja testemunha, tanto no lugar mais próximo de você, no lugar um pouquinho mais longe, até os confins da terra. Você foi ungido pelo Espírito Santo para ser testemunha de Jesus. É para isso que Deus te ungiu. Não tem outro propósito. Não é para ter reteté, como diz aqui no Brasil. Não é para ter sonhos e visões mirabolantes, porque não adianta nada. Não é para ficar ouvindo e falando de profecias.
porque na maioria das vezes nós nem obedecemos aquilo que Deus fala. O Espírito Santo está em nós para ser testemunhas. E pergunto eu, responda tu aí no teu coração. Eu sou de verdade uma testemunha de Jesus Cristo? Eu dou testemunho da igreja, do pastor, da unção, da campanha maravilhosa, do poder e os milagres. Eu dou testemunho dessas coisas. Mas a Bíblia não fala para me dar testemunho dessas coisas. Isso aí são sinais, prodígios e maravilhas. Essas coisas acompanham o nosso testemunho. Porque quando eu tenho fé, estas coisas me perseguem. Eu não preciso correr atrás delas. Não parece ao contrário hoje? Todo mundo corre atrás de sinais, prodígios e maravilhas. Se eu agora falasse que Benihim está ali fora, no carro, quem não sentiria uma cosquinha para se levantar e deixar eu falando sozinho aqui para ir lá pedir oração? Entende? Eu ficaria aqui falando para o YouTube. É para isso que a gente precisa entender a palavra de Deus. Agora, o Espírito Santo já está aqui. Não temos como justificar a nossa apatia. Agora sim o bicho pega. Por quê? Porque não há desculpa esfarrapada que você possa inventar juntamente com o diabo para justificar que você não possa ser testemunha de Jesus. Esse papo furado de é que eu sou novinho, é que eu... Claro, você é novinho, talvez você não entenda como se administra uma igreja, um ministério, nisso você é novinho. Mas você não é isento de testemunhar de Jesus. Aceitou Jesus, 5 segundos depois, compartilha da tua fé com outro. Agora está há 20 anos e nunca compartilhou a tua fé, você precisa ser salvo. Você precisa receber o Espírito Santo. Ah, mas eu senti, o pastor orou por mim, e eu senti um fogo. Ai, foi uma bênção. Foi. Tudo isso é efeito da unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Vocês já estiveram na presença de pessoas com autoridade? Elas, mesmo sem Deus, elas emanam um temor. Você não entra no escritório de um big empresário, ainda que você saiba que ele é um bandido. Mas quando você entra, há um ambiente diferente. Por quê? Porque naquele lugar ele tem autoridade. Ele pode ser de 1 metro, mas ali ele é gigante, porque há autoridade. Eu e você recebemos a autoridade de Jesus. O problema é que nós não estamos fazendo isso direito. E por que me veio todas essas palavras? Eu tinha em mente falar sobre o Espírito Santo. Mas uns dias atrás eu estava fazendo uma caminhada e eu me peguei orando dessa forma. Ó Senhor, o que tu queres fazer para mim hoje? Ó Senhor, o que o Senhor vai me mostrar neste dia? Não terminei a 3ª frase e o Espírito Santo falou, Maurício, eu já fiz tudo por você, eu já te redimi, eu já te ungi, eu te dei autoridade, eu te dei poder. O que você, Maurício, vai fazer por mim hoje? E é por isso que nasceu essa palavra. O que eu e você estamos fazendo para Jesus agora? Eu vou ler um texto, é longo, e eu quero que vocês prestem atenção. É umas reflexões de um pastor. Quando substituímos a verdade por palavras que os homens gostam de ouvir, estamos na estrada descendente. Ao invés de formarmos discípulos, acabamos formando consumidores de bênçãos.
quando fazemos vistas grossas para os nossos desvios de caráter, pode ocorrer uma morte emocional. Já me relacionei com gente cuja alegria havia morrido há muito tempo. Em alguns pude constatar a morte da esperança. Em outros, a coragem havia falecido de forma trágica e em muitos o amor já havia sido enterrado definitivamente. Muitos, ao serem confrontados com a sua realidade, começam a evitar situações que os façam lembrar de seus erros e fogem daquele que os confrontou nos seus problemas e nem sequer se submetem a um tratamento adequado. Essas pessoas começam a inventar defeitos para fugir da realidade. Assim como Adão, a mulher que tu me deste, a culpa, segundo Adão, não foi sua, foi da mulher. Em última análise, foi de Deus, porque Deus criou Eva. Assim fazemos quando tentamos explicar alguma atitude mais grosseira e falamos: reagi assim, irmão, porque fui provocado. Quem não? Quem não se justificou dessa forma? Chegou a hora de parar de fugir de mim mesmo. Eu preciso me ver como realmente sou. Não o que gostaria de ser, ou o que os outros pensam que sou. Devo começar a me ver como Deus vê. Somente o Senhor consegue ver a realidade total a meu respeito. Boa reflexão, mas dura ao mesmo tempo. O que nós estamos formando? Nós aqui no Aprisco estamos emocionados com o discipulado, mas às vezes o discipulado, a gente esquece que discipulado não é passar um curso. E a gente se anima com as nossas reuniões aqui. Mas o discipulado vai além das reuniões. O discipulado vai no dia a dia, no teu comportamento, na forma como você tem um devocional com Deus, na forma das tuas novas atitudes debaixo daquele conhecimento que Deus está te mostrando. Você aprendeu algo novo e você coloca em prática aquilo que você está aprendendo. Isso é o verdadeiro discipulado. Mas se você vem, faz todas as lições, tira um selfie toda quarta-feira e publica no Facebook, isso aí não tem efeito colateral. É só uma lembrança. Daqui a 10 dias ninguém nem lembra mais que você postou. Agora, o que é que nós estamos fazendo? Quando o Espírito me tocou isso, ele me lembrou de uma passagem que eu gosto muito, só que eu tinha me esquecido, obviamente. Atos 22:10 é Pablo outra vez contando a história da conversão dele. Então disse eu, Senhor, depois que ele caiu, viu a luz, ouviu a voz, então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que é ordenado fazer. Acabou, o cara estava perseguindo a igreja, de repente, no meio do caminho, com autoridade, para ir e prender aos cristãos, os seguidores de Jesus. Aí, de repente, ele cai no chão, não entende, vê uma luz, fica cego e ouve uma voz. Se isso tivesse acontecido comigo, eu talvez diria, nossa, que maravilha, que coisa incrível, nossa, preciso contar isso para alguém, que eu senti um chilique, que eu vi uma luz brilhando nos meus olhos e ouvi uma voz e bababá. Paulo fez ao contrário. Ele ouviu, e a primeira coisa, Senhor, que farei? A gente, se tivesse tido essa visão, Senhor, o que o Senhor vai fazer? E Paulo, ao contrário, Senhor, o que eu vou fazer? Os profetas ouviam a voz de Deus e falavam, eis-me aqui, que queres de mim?
Nós fazemos o contrário. E hoje a reflexão é justamente para que você entenda de que não adianta você ficar fazendo muitas coisas para Deus se você não está entendendo o caminho de Deus para a tua vida. Há muita gente que não entende. Gálatas 3:3 nos adverte, porque eles passaram por tudo que nós passamos. E aí o próprio Paulo, o mesmo que perguntou para o Senhor: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Irmãos, quando a gente está passando por algum conflito, alguma situação nas nossas vidas, houve um momento em que você se encontrou com Deus, por alguma coisa. Há alguns irmãos que dizem que está na Bíblia, não está, né? Se não é por amor, é pela dor. Não está na Bíblia. A Bíblia dá uma ideia de que muita gente foi, depois de sofrer, buscar a Deus. Depois de se rebelar contra Deus. Depois de abandonar Deus. E aí, quando quebraram a cara, aí buscaram a Deus. Agora, é algo que, para começar, já começo pedindo desculpa para vocês, como pastor, como irmão na fé. É uma coisa que eu tento, mas que a partir de agora não vou tentar mais. Implorar, quase descer daqui para te bater, para que você conheça a presença de Deus. Não é meu trabalho fazer isso. E eu coloquei aqui 2 frases: não atrapalhe o Espírito Santo e não queira fazer o trabalho do Espírito Santo. Eu escutei esses dias um pastor, uma irmã, chegou para ele e falou assim: pastor, quero que você converta o meu marido. O marido era uma boa pessoa. E o pastor falou: tá bom, irmão, vamos lá, pregar a palavra para o teu marido e tal. Conclusão, houve um tempo e ele era um jogo, um desses clássicos, né? E ele estava lá, louquinho, já preparado, né, para assistir o jogo. E quem toca na porta? 2 irmãozinhos da igreja, enviados pelo pastor para falar da palavra. Justo no dia do clássico. Aí os irmãos, e ele era educado, era uma boa pessoa, ele nunca se opôs a que a esposa buscasse a Jesus, fosse na igreja, ele estava de boa com isso. Mas naquele dia, durante o primeiro tempo do jogo, os irmãos falaram da palavra, falaram, e a atenção dele era na televisão. Ele não ouviu nada do que os caras falaram. Os irmãos se tocaram que não estavam fazendo grande coisa ali e foram embora. Conclusão, a partir daquele dia, ele nunca mais quis escutar de Jesus. A irmã voltou: ai, pastor, o senhor tem que orar. E o pastor falou: irmã, seria muito mais sábio e muito mais bíblico se a irmã naquele dia fizesse uma baciada de pipoca e se sentasse do lado do seu esposo e assistisse o partido com ele. O seu testemunho tocaria mais o coração dele. Irmãos, hoje eu vou te falar isso. Não adianta pedir para irmão, pastor, vai lá e fala com meu marido. Vai lá e fala com a minha esposa. Tá aí o meu filho, vai lá e fala com ele. Alguns acreditam que a gente tem um certo chilique, né? E a gente faz lá e faz shazam, pum, o cara se transforma. Gente, isso aqui não é um show de mágica. A experiência, quem converte as vidas é o Espírito Santo. Você pode chamar todos esses políticos corruptos e descer o reio neles. A única pessoa capaz de convencê-los do pecado, do juízo e da justiça se chama Espírito Santo e não você. Então não adianta brigar. Eu acho que a gente está tomando a posição errada, porque a nossa posição, que é ser testemunhas, ninguém quer.
Nós queremos julgar o mundo, nós queremos julgar as pessoas pela roupa, pela cara, pelo que ela faz, deixa de fazer. Nós julgamos, nós nos sentamos no trono e gostamos de julgar. Mas a nossa função não está no trono, nós não estamos assentados no trono para julgar. Nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestes para governar, para proclamar, para anunciar, levantar o nome de Jesus sobre as nações. Essa é a nossa função. E se você não entende isso, não jogue mais essa história, é que Pedro fez. Sim, Pedro, seu Espírito Santo, fez besteira.